Hoje eu vim falar sobre a relação entre dança do ventre e vergonha, tanto para homens quanto para as mulheres, tá? Eu não tenho nenhum aluno homem, mas igual o tema tá relacionado, pode ser que algum assista. Bem, o livro de reflexão é esse livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, editora Sextante. Uma aluna tinha me pedido para eu falar sobre a relação entre dança do ventre e bailarinas mais velhas, mas eu acho que esse tema pode ser um pouco mais amplo e abranger mais casos. Então, o que é a vergonha? Vergonha é o sentimento intensamente doloroso e a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Então ela coloca que a vergonha ela é um sentimento social, está relacionado com o nosso lado de convivência com outras pessoas, tá? A gente acha que a gente é defeituoso e que, portanto, na nossa convivência a gente não está digno de ser amado e aceito. E aí ela vai colocar vários casos em que a vergonha se manifesta, né? As principais categorias, e eu vou falar só algumas. Aparência e imagem corporal é a primeira, tá? Depois vai ter outros assuntos: dinheiro, maternidade, família, filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, que aqui está o tema que ela falou, né? Religião, traumas e estigmas ou rótulos. Acabei falando todos rapidinho. Bom, qual é o principal propulsor da vergonha para as mulheres? Ela coloca que as mulheres elas estão inseridas quase numa teia de vergonha, tá? Que relaciona três aspectos principais: quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Então é uma teia, são esses três aspectos que eles ficam meio que interligados e nos enredam na vergonha, tá? Então, quais são as definições de vergonha que as mulheres mais expressam ter? Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que a perfeição é vergonhoso. Ser julgado por outras mães, ficar expostas quando as partes deficientes que eu quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que tudo está sob controle. Nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante em casa, nunca ser bastante na cama, nunca ser bastante com meu pai, vergonha é nunca ser o bastante. E aí ela coloca que das 12 áreas de vergonha que eu falei antes, que eu disse que eu ia só falar algumas, falei todas, o primeiro gatilho para mulheres em termos de força e universalidade, ou seja, o gatilho que é mais forte para todas nós, para o máximo de nós, é a aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. E a dança do ventre trabalha muito isso com as mulheres, né? Na primeira aula presencial, pelo menos, a gente já fica ali pelo menos 1 hora de frente pro espelho, né? Olhando para tudo aquilo que a gente não gosta de ver na gente, no nosso corpo, na nossa aparência, trabalhando a nossa feminilidade, ou seja, tentando se expressar, apesar de todas essas teias que nos dizem o que a gente deve ser e como a gente deve agir e etc, né? E se a turma ainda já tá meio que acontecendo, a gente começa a olhar, poxa, a fulana consegue fazer isso, eu não consigo, eu não sou boa o bastante, etc. E os homens não ficam em teias, eles ficam em caixas. Eu acho até que é pior. Bom, quando eu pedi para os homens definirem a vergonha ou me falarem sobre o assunto, ouvi: vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com os meus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Então, basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa, que é a caixa: não seja considerado fraco.
Então ela diz que sempre nas pesquisas aparece a palavra maricas ou qualquer sinônimo disso. E na dança do ventre, de novo, a gente vai trabalhar isso, né? Porque o homem que dança do ventre, ele vai explorar justamente os movimentos sinuosos, né? A musicalidade, a sensibilidade. A sensibilidade, a gente sabe que está associada à fraqueza, não é, né? Mas está associada. E aí, então eu acho que essa dança trabalha dois aspectos bem gatilhos, né? Da vergonha, tanto nos homens quanto nas mulheres. Bom, aí a Brené fala que a gente precisa diferenciar a vergonha de outras 3 categorias que normalmente estão associadas e que acabam confundindo um pouco, a gente não consegue diferenciar o que é vergonha, o que é constrangimento, o que é humilhação e o que é culpa, e são coisas diferentes. E a gente precisa saber o que é a vergonha para a gente poder minimizar, né? Então, a vergonha é o sentimento de que a gente é inadequado, como eu falei, né? Então a gente sente que é. Ela bota como exemplo, por exemplo, a gente combinar que vai ir almoçar com um amigo e não ir, se esquecer, tá? Então quando a gente sente vergonha, a gente pensa, nossa, eu sou uma pessoa horrível, deixei fulano na mão, deixei fulano esperando. Então a gente acha que a gente é. Quando a gente tá com culpa, a gente pensa, bah, não acredito que eu fiz isso. É diferente, entendeu? Você não é aquela coisa horrível, você fez uma coisa horrível. Então a vergonha é diferente de culpa, tá? E aí ela coloca que a vergonha também é diferente de humilhação e de constrangimento. A humilhação, ela vem de fora. Então alguém que chega e diz assim, bah, não acredito que tu fez isso, de repente tu te atrasou e quando chegar lá teu amigo te humilha. Ele fala, bah, mas não dá pra contar contigo mesmo, tu te atrasou. Só que a humilhação, ela pode ser absorvida de um jeito diferente da culpa e da vergonha, porque tu pode pensar, bah, coitado fulano, né? Deve estar com uma vida horrível pra estar me xingando por causa de um atraso, por exemplo, tá? Então tu não precisa absorver a humilhação. E o constrangimento, ele é cômico. O constrangimento é algo errado, mas que acaba virando motivo de piada, né? Então, por exemplo, tu te atrasou e tu chega lá e alguém te fala, pô, deixasse fulano esperando, ele até arranjou um crush, não quer nem almoçar contigo. É uma brincadeira, tá? Não tem aquela coisa pesada. Então ela fala que é importante a gente diferenciar todos esses aspectos, tá? E o que a gente faz então, né? Porque, claro, quem dança a dança do ventre e sente alguma dessas coisas já sentiu vergonha, já se sentiu inadequada pelo corpo, pela aparência, pelo jeito que se mexe, ou por ser um homem, né? Não poder. E dança já conseguiu exercitar um pouco a coragem, né? E a aceitação. Mas algumas pessoas nem tentam por causa desses mecanismos, né? De sentir que, por causa de algum desses aspectos, não pode dançar. Ou porque é mãe e é errado, ou porque é pai e é errado, né? Então ela coloca aqui como que a gente pode fazer. Bom, primeiro a gente precisa reconhecer, né? Reconheci. Então, o que a gente faz? Praticar a coragem e ficar acessível. É natural queremos esconder, e ela fala que esconder a vergonha é o que mais aumenta a vergonha. Quanto mais a gente esconde, pior é, mais ela vai ganhando força. Mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar as nossas experiências, e aí presta bem atenção, com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas, tá? Infelizmente não é qualquer pessoa com quem a gente vai poder se abrir que vai amenizar a nossa vergonha. E lembrando que a vergonha é um sentimento de não se sentir aceito. Então se a gente compartilhar com uma pessoa que vai nos fazer sentir mais inadequados, é pior ainda, tá? Então é falar com alguém que realmente entenda, que tenha um pouco de empatia e que goste da gente, que vai fazer a gente perceber que mesmo que a gente tenha feito alguma coisa, a gente não é aquela coisa, né? A gente ser amado e a gente ser aceito não depende daquela característica, daquela atitude, né? Quem a gente é merece ser amado, é respeitado. Depois, conversar consigo mesmo da mesma maneira que falaria com alguém que você amasse e tivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Então, conversar consigo mesmo. Está tudo bem, você é humano, todos nós cometemos erros, eu o apoio. Porque geralmente, durante uma crise de vergonha, a gente fala com a gente de uma maneira que a gente nunca falaria com pessoas que a gente ama e respeita. E a última dica dela é assumir o que aconteceu.
Não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Ou seja, não desista também, né? Se aconteceu alguma tragédia, não desista. Costumo dizer isso em voz alta: se você assumir a sua história, você conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Então, vergonha enterrada é vergonha intensificada, tá? E todos os homens e mulheres que dançam, parabéns, vocês são corajosos. E todos os homens e mulheres que querem dançar e ainda não dançam, coragem. Procurem alguém com empatia. Beijos!